Bom, vamos lá. E aí Lenin no poder, né? Lenin assumiu o poder. A política que ele estava impondo estava começando a funcionar, a Rússia começava a se desenvolver, começava a ter uma transformação, a população começava a ter moradia, começava a ter uma alimentação mais digna, começava a receber mais direitos do que antes, né? As pessoas estavam se acostumando com aquele processo. E aí o que acontece? No ano de 1924, o Lenin morre, né? Por problemas de saúde mesmo. E aí, durante esse processo, uma terceira pessoa surgiu entre os bolcheviques. Né? Já existia Lenin, já existia Trotsky, e agora surge uma terceira pessoa com muita influência no partido, que era o Stalin. Né? O Stalin ele fez parte do processo revolucionário, só que, vamos dizer assim, no grupo que não liderava, né? Um grupo de apoio. Os líderes da Revolução Russa foram Lenin e Trotsky. Né? Lenin, principalmente pela parte cabeça, né, a parte teórica, e o Trotsky por ser um cara muito estrategista, por comandar o Exército Vermelho, né, o Exército Russo, e aí por meio deles essa revolução aconteceu. O Stalin, ele começou a ganhar projeção dentro do partido e começou a ter muita influência, né, um cara que sabia dialogar, um cara que sabia fechar muitas parcerias. E aí o Lenin morre em 1924, e aí fica a rivalidade para saber quem seria o sucessor do Lenin. Teoricamente, quem deveria assumir o poder pós a morte de Lenin deveria ser o Trotsky, né? Que o Trotsky estava com Lenin desde o começo. Só que o Stalin, ele não se batia muito bem com o Trotsky, e o Stalin tinha mais apoio do partido. E aí, por meio dessas rivalidades, por meio dessas disputas entre os dois, quem venceu, vamos dizer assim, essa disputa pelo poder foi o Stalin, né? Assim que ele assume o poder, ele obriga o Trotsky a se exilar, ou seja, a sair da Rússia, né, a fugir. Ou seja, não era permitida a presença do Trotsky na Rússia. E aí o que o Trotsky faz? O Trotsky ele vai morar no México. Inclusive na série passa a vida dele no México. Eu recomendo muito a série, tá? Já falei uma de vez. E aí, lá no México ele dá continuidade à sua vida, enfim, só que quando chega o ano de 1940, se eu não me engano, o Trotsky ele recebe algumas visitas e ele é assassinado lá no México. Né? Algumas pessoas dizem que a pessoa que foi assassinar o Trotsky ela foi a mando de Stalin. Foi Stalin que mandou matar o Trotsky. Mas aí também é uma coisa que até hoje não tem como ser provado 100%. Né? Mas existem fortes indícios que o Stalin mandou matar o Trotsky. E aí começa o governo de Stalin, um governo autoritário, onde ele concentra muitos poderes, né, começa a perseguir a oposição, né, é implantada realmente uma ditadura sobre a liderança do Stalin, e o governo de Stalin é o governo que, quando a gente ouve algumas críticas sobre comunismo, o comunismo matou, o comunismo foi uma ditadura, o comunismo isso, o comunismo aquilo, tem gente que critica o comunismo sem nem entender o significado do conceito. Né? Então, todas essas críticas que foram criadas em relação ao comunismo, elas se baseiam principalmente no governo de Stalin, porque realmente foi um governo que recebeu muitas críticas por causa dessas perseguições à oposição, dos campos de extermínio que foram criados por ele, e aí teve toda essa mancha na Revolução Russa criado pelo governo do Stalin. Né? Mas assim, mesmo com todos esses pontos negativos, o Stalin foi o responsável por fazer com que agora a União Soviética se transformasse em uma superpotência mundial. Tanto que a União Soviética vai bater de frente com os Estados Unidos na luta mundial por essa liderança econômica, liderança militar, liderança esportiva. Né? Nessa época, por exemplo, a União Soviética vai formar um grupo olímpico, né? vai conquistar várias medalhas nas Olimpíadas, vai formar uma seleção de futebol muito boa, né? Inclusive a melhor da história até hoje. A Rússia não conseguiu formar uma seleção melhor do que a seleção da União Soviética, entre vários outros segmentos. A União Soviética ela vai se desenvolver muito, só que aí tem esse lado positivo do governo autoritário de Stalin. Né? Mas em relação ao governo de Stalin, nós vamos falar melhor quando estivermos trabalhando sobre a Guerra Fria. Tá? A aula hoje foi longa porque esse é um assunto muito delicado, e é um assunto que é muito polêmico, justamente porque traz os conceitos de comunismo contra o capitalismo. Tá? Quando voltarmos às aulas presenciais, nós vamos discutir um pouco mais sobre esses conceitos, para que fique uma coisa mais clara. Né? Porque o que mais tem na internet hoje são pessoas
dando suas opiniões sobre esses conceitos sem entender realmente o significado. Como hoje é quinta-feira e eu estou mandando esse texto agora, a atividade desse capítulo vai ficar para ser entregue só terça-feira da semana que vem. A atividade fica na página 271 e vocês vão resolver as 20 questões, tá? Respondem no caderno, podem tirar uma foto que dê para enxergar, de preferência num ambiente claro, e aí vocês podem enviar essa foto tanto no número privado do WhatsApp, como também pelo e-mail. Tá? Não é obrigatório digitar. Se você fizer no caderno, de preferência de caneta, e que eu consiga enxergar, pode mandar para o meu e-mail ou para o privado do WhatsApp. Beleza? Qualquer dúvida pode me chamar no privado que eu atendo todos vocês. Valeu, falou, é nóis.